Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que é a professora Nayara. E hoje nós vamos fazer a correção das nossas atividades das páginas 216 a 219 do livro de língua portuguesa. Essas atividades são sobre o aposto. Nós vimos, na semana passada o que é o aposto, qual a sua função dentro do período, dentro da oração. E agora nós vamos responder aí, corrigir as atividades que eu pedi a vocês que fizessem. São atividades bem tranquilas, Aposto é um conteúdo aí bem tranquilo, então acompanhe a correção, pegue o livro de vocês. Você que está no remoto e se ainda não enviou a sua atividade, mande para o e-mail maxnayara@yahoo.com. E agora vamos para a página 216. E aí nós temos um texto logo de início, prática linguística. Há muitos anos, o rio Iguaçu corria livre, sem corredeiras nem cataratas. Em suas margens habitavam índios caigangues, que acreditavam que o grande pajé M'Boy era o deus serpente, filho de Tupã. Ignobi, cacique da tribo, tinha uma formosa filha, chamada de Naipi, que iria ser consagrada ao culto do deus M'Boy. É M'Boy, tá? Eu li assim M'Boy, mas é M'Boy. Tarobá, jovem guerreiro da tribo, enamorou-se de Naipi, e no dia da consagração da jovem, os dois fugiram para o rio que os chamava. Tarobá, Naipi, venham comigo. M'Boy, furioso pela fuga, penetrou nas entranhas da terra e, retorcendo seus músculos, provocou desmoronamentos que foram caindo sobre o rio, formando os abismos das cataratas. Envolvidos pelas águas, os dois caíram de grande altura. Tarobá transformou-se numa palmeira e Naipi numa rocha junto da grande cachoeira. Vigiados por M'Boy, os dois índios permaneceram ali eternamente enamorados. Então, veja só, nós vimos, um texto expositivo, um artigo expositivo anteriormente, falando aí sobre o Iguaçu, Agora, nós acabamos de ler um texto narrativo que tem aí, um fundo fantasioso, Nós já estudamos aí esse gênero textual, Mais à frente aí a segunda questão está perguntando justamente sobre esse gênero textual, mas aqui é um gênero narrativo que vai contando para nós uma historinha, e essa historinha surge aí das crenças, da identidade cultural de povos antigos que até então não tinham explicações científicas, esses estudos geográficos para explicar ali o surgimento das coisas, para explicar, o que os cercava. E aí criava-se aí essas narrativas, orais, passando, contando essas histórias, chamadas de, como nós vamos ver ali na segunda questão, de lenda, mito e tal. Mas vamos lá. Primeira questão. Qual é a finalidade desse texto? Nós vimos uma história e nós acabamos de ler uma história de alguns personagens aí de uma tribo indígena, e aí nós tínhamos o grande pajé M'Boy, e ele castigou, esses dois indígenas aí, levou-os aí para o rio, eles caíram no abismo, e aí um se transformou em uma rocha e outro em uma palmeira. Essa história, qual que é a finalidade, o objetivo? Explicar o surgimento de quê? Explicar ali as cataratas, do Iguaçu. Então, explicar a origem das cataratas do Iguaçu. 2. Analisando a estrutura e a finalidade desse texto, podemos afirmar que se trata de as características, nós já falamos anteriormente, o objetivo também. Trata-se de um relato de experiência? Não. De uma fábula? Não. É uma lenda, letra C, uma lenda. Por que não uma fábula?
A fábula é um gênero literário também, né? Um gênero textual literário narrativo, mas que tem como personagens ali animais, que tem características humanas e sempre tem um ensinamento, né? A função de uma fábula é passar um ensinamento. A função de uma lenda é explicar a origem, né, de forma fantasiosa de algo. Então, nós vimos aí que o objetivo é diferente, né, de um gênero e outro é diferente. Enquanto uma vem dar uma lição de moral, a outra vai explicar uma origem. Então, aqui é uma lenda, tá? Letra C. Não é um artigo expositivo e nem um texto teatral. 3. Nesse texto, podemos identificar que tipo de narrador? Nós, vez ou outra, encontramos aí com essas perguntas, né, a respeito dos narradores. Nós temos o narrador personagem, que é aquele que participa da história, né, ele participa ali dos acontecimentos. Nós temos o narrador observador, que é aquele que do lado de fora, né, como se ele estivesse assistindo ali os acontecimentos, vai contando. É o que nós temos aqui, né? Nós temos um narrador observador. E esse narrador, em terceira pessoa, ele vai além do observador, porque ele é onisciente, né? Ele sabe de tudo que acontece, ele vai além do só observar, né? Um narrador em terceira pessoa, onisciente. E ele sabe de tudo que eles pensam, tudo que eles querem, os personagens, né? Tudo que aconteceu antes, o que vai acontecer depois. Então, ele é onisciente, ele é todo poderoso. Quarta questão. Quando se passa a narrativa? Veja só, o início do texto, há muitos anos. Nós temos uma data? Não. Quando tratamos de lenda, mito, né, remete-se aí a tempos muito remotos, né, tempos muito passados. Então, são tempos aí que nós não datamos. Então, utilizam-se expressões há muitos anos, né, no início de tudo, enfim. Então, há muitos anos. É quando se passa a narrativa. C. Transcreva do texto o termo que o narrador utiliza para explicar quem era o personagem Ignobi. Se nós voltarmos lá, ó, nós temos aqui Ignobi, cacique da tribo, tinha uma formosa filha. Nós temos um termo aqui que está explicando, né, quem é o Ignobi. Está logo em seguida a ele, entre vírgulas, cacique da tribo. Então, Ignobi é o cacique da tribo. Cacique da tribo é esse termo. E agora, a 6. Como se classifica esse termo? Agora aqui nós vamos para o aposto, né? Veja só um termo que está entre vírgulas, refere-se aí a um substantivo próprio e traz informações, né? Acrescenta informações sobre este nome, né? Sobre esse substantivo próprio. E é um aposto explicativo. 7. Como o narrador identifica o personagem Tarobá? Agora é o Tarobá. Vamos lá. Tarobá, jovem guerreiro da tribo, enamorou-se de Naipi. Da mesma forma, jovem guerreiro da tribo, entre aspas, está aqui trazendo informação a mais sobre Tarobá. Está dizendo quem é, né, Tarobá? É um jovem guerreiro da tribo. 8. No primeiro parágrafo do texto, podemos afirmar que a palavra livre indica, veja só, a palavra livre. Há muitos anos, o rio Iguaçu corria livre. Significa o quê? Uma qualidade do rio. O rio é uma qualidade, uma característica do rio, ele corria livre. Acompanha aí, veja só, acompanha o que? O nome é um verbo. Quando nós tratamos de qualidade, característica, geralmente, né, um adjetivo que caracteriza um substantivo. Ali nós temos corre livre, corre é um verbo, né, e o livre. Livre é o quê? É o modo como o rio corria. Veja só, é um advérbio, né, que acompanha ali o verbo correr, certo? E apresenta a circunstância ali de modo. Então, é letra B, o modo como o rio corria.
Não é uma característica do rio, não é o dia em que a ação ocorreu e nem é um problema do rio. É o modo como o rio corria. 9. Agora, analise o segundo parágrafo. Ignobi, cacique da tribo, tinha uma formosa filha chamada de Naipi, que iria ser consagrada ao culto do deus Emboi. O termo destacado se refere a qual outro termo? Chamada de Naipi, refere-se a qual termo? Formosa filha, né? Ou filha formosa, que no caso o adjetivo veio antes. Então, formosa filha é o termo a qual chamada de Naipi se refere. B. O termo destacado expressa um atributo permanente ou passageiro do termo a qual se refere. Veja só, é um atributo permanente ou passageiro, ao que pode ser mudado, que vai mudar? Uma formosa filha chamada de Naipi, é o nome dela, né? Então, é algo permanente, né? Um atributo permanente, obviamente. C. Como se classifica esse termo sintaticamente? Quando tratamos de sintaxe, nós temos os termos, sujeito, predicado, que no caso é o aposto que nós estamos estudando. E é justamente isso, né? Está entre vírgulas, traz aí informações referentes a este termo anterior, formosa filha. Então, é um aposto explicativo, mais uma vez. 10. Assinale o único item em que o termo destacado não é aposto. Aí você vai lembrar das características do aposto, que ele é isolado por vírgula, ou 2 pontos, ou às vezes até travessão, pode até ser por parênteses também. E ele traz aí, ele tem a função de explicar, especificar ou resumir um termo anterior a ele e tal. Só desejo uma coisa, que vocês sejam aprovados. Veja só, nós temos que achar aquele que não é aposto. Uma coisa aqui é aposto, está resumindo uma coisa, que vocês sejam aprovados. Ele está aqui resumindo o que vocês sejam aprovados. Então, é uma das funções do aposto. O aposto tem a função de explicar, especificar, resumir, né? Então, é um aposto? É. Ele está aqui, isolado do termo a qual se refere por 2 pontos. Nada impediria seus planos, tristeza, dor e sofrimentos. Da mesma forma, nada aqui está resumindo tristeza, dor e sofrimentos, tá bom? Está isolado aqui desse termo pelos 2 pontos. Mas, professora, ele não está encostado lá nos 2 pontos. Não tem problema, é aposto do mesmo jeito. É a palavra a qual se refere a estas outras, tá bom? C. Nossos atletas, os melhores do mundo, elevaram bem alto o nome do Brasil, que é bem característico do aposto, né? Logo após o termo a qual se refere, isolado por vírgulas, perfeito, é aposto. D. Ele conseguiu ser aprovado, o que alegrou muito seus pais. Mais uma vez, nós temos aqui um aposto que está isolado aqui entre a vírgula e depois o ponto final, porque o período encerrou-se, né? E traz aí informações sobre o aprovado, né? Alegrou muito seus pais. E por último, letra E, procuro sempre os melhores lugares. Isso é aposto? Primeiro, não está resumindo, não está especificando, não está explicando outro termo. Nós temos aí apenas um substantivo, os melhores lugares. Melhores aí é um adjetivo, caracteriza esse substantivo, então não tem nada de aposto, não está isolado, né, por pontuação, nem 2 pontos, nem vírgula, enfim, não é aposto, letra E. 11. A seguir, releia o penúltimo parágrafo do texto e analise as afirmações feitas. Emboi, furioso pela fuga, penetrou nas entranhas da terra e, retorcendo seus músculos, provocou desmoronamentos que foram caindo sobre o rio, formando os abismos das cataratas.
Envolvidos pelas águas, os dois caíram de grande altura. Tarobá transformou-se em uma palmeira e Naipi numa rocha junto da grande cachoeira. Veja só. 1. O termo furioso indica uma característica permanente do deus serpente. Veja só, o Embô estava furioso. Olha só o verbo que eu utilizei. Ele estava furioso. Estado muda. É algo passageiro. No momento ele está calmo, no outro ele está furioso. Então, não é uma característica permanente, tá? Então, a 1 nós já podemos descartar. 2. As cataratas do rio Iguaçu se formaram, segundo o texto, a partir da fúria de Emboi? Sim, segundo o texto que nós fizemos a leitura, veja só, ele ficou furioso e aí ele retorceu seus músculos, provocou o desmoronamento e aí surgiram as cataratas. Então, a segunda aqui está correta. 3. No último período, a vírgula depois de Naipi representa a omissão do verbo transformar-se. Veja só, Tarobá transformou-se em uma palmeira e Naipi numa rocha junto da grande cachoeira. Correto. Eu omiti ali o verbo e coloquei a vírgula no lugar, tá bom? Então, está corretíssimo. E essa omissão do verbo, né, que pode ser entendido aí, né, com tranquilidade, porque ele já foi dito anteriormente, e a colocação da vírgula chama-se elipse, tá bom? Então, temos aí 2 e 3 corretas, letra B, de bola. 12. Algumas cidades apresentam características marcantes que as fazem ser lembradas. Por exemplo, o Recife é conhecido como a Veneza brasileira. Essa referência é feita porque, assim como Veneza, cidade situada no nordeste da Itália, o Recife também é cortado por rios, canais e dezenas de pontes que ligam um bairro ao outro. Um dos recursos que temos para falar um pouco mais sobre a cidade são os apostos. Nas frases a seguir, temos algumas informações a respeito de outros lugares do Brasil. Assinale a única que não apresenta aposto. Então, colocando em prática aí o nosso conhecimento sobre o aposto, vamos identificar aquela que não possui aposto. São Paulo, a cidade mais populosa de todo o hemisfério sul, é uma importante capital. Veja só, aqui nós temos a presença de um aposto. Deixa eu marcar aqui para vocês. Entre vírgula, está falando aí, referindo-se a São Paulo, né? B. Brasília é a capital federal do Brasil e a sede do governo do Distrito Federal. Nós temos aposto aqui? Não. Nós não temos vírgulas, né? O termo não está isolado. Nós temos que Brasília é o quê? E nós temos o restante aí, né? Sujeito, predicado, então B, porque não apresenta aposto. C. Teresina, capital do Piauí, não é banhada pelo Oceano Atlântico. Veja só aqui o aposto. Palmas, a capital mais nova do Brasil, foi planejada para ser a capital do Tocantins. João Pessoa, localizada no ponto mais oriental das Américas, é conhecida como Porta do Sol. Então, estes são os apostos aí, somente a B que não possui. 13. Dependendo da função que exerce na oração, o aposto pode ser explicativo, enumerativo, recapitulativo ou comparativo. Então, veja só, o aposto ele pode ser explicativo, enumerativo, recapitulativo ou comparativo. Veja só, ele pode explicar, enumerar, recapitular, né, voltar ou comparar. Leia as frases a seguir, preenchendo as lacunas, ou seja, os espaços, com um aposto adequado. Veja só, aqui nós temos sugestões de resposta, tá bom? Só para preencher aqui. Mas você vai colocar aí, né, uma resposta pessoal, certo? Primeiro, nós vamos colocar aqui o aposto. A próxima questão, nós vamos colocar a palavra a qual o aposto se refere. Bom, então vai ser essa troca aí. Então, aqui, viajarei para Fernando de Noronha, paraíso dos deuses. Nós temos aqui um aposto explicativo, né? Um exemplo de aposto explicativo. Poderia colocar uma ilha nordestina, uma ilha brasileira? Poderia, tudo bem, tá? Um paraíso brasileiro? Poderia também. B. O soro caseiro é feito com 3 ingredientes. Agora aqui, ó, enumerativo.
água, sal e açúcar. C, o ganache. Agora falando sobre o ganache, que é uma mistura cremosa de chocolate e creme de leite, é utilizado na fabricação de bolos. D, estabelecer horários de estudo, dormir bem e se alimentar adequadamente. Todos esses fatores são essenciais para aprovação no concurso. Aqui nós temos mais um aposto. Letra E. O presidente, o chefe do Poder Executivo, possui uma agenda muito corrida. O chefe do Poder Executivo aqui é o aposto, né, de o presidente. Agora aqui nós temos o resumo, né, voltando aqui na D, o resumo, mas o aposto vai até o final, tá bom? F. Reconhecido clube carioca, o Flamengo construiu história no futebol brasileiro. Aqui o aposto, só apagar o aposto, é o anterior. Reconhecido clube carioca, referente a quê? Ao Flamengo. D. José de Alencar, um escritor brasileiro, escritor cearense, escreveu sobre Iracema. Agora um aposto sobre a Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel. Letra E. Ferramenta considerada indispensável, o telefone celular está acessível à maior parte das pessoas. Um aposto aqui sobre o telefone celular. Referente ao telefone celular. F. O Facebook, rede social lançada em 2004, revolucionou a internet. Agora 14, que é o contrário, né? Que eu disse a vocês. Comumente, o aposto é uma descrição que acrescentamos a um substantivo próprio. Nos períodos abaixo, retiramos o nome próprio e deixamos seu aposto. Assim, procure preencher as lacunas identificando o substantivo a que se referem os apostos. Veja só. A. O que foram, né, construídas entre 2650 e 2500 a.C. pelos faraós Kelps, Kefren e Miquerinos constituem, né, a primeira maravilha do mundo antigo, as pirâmides do Egito. Aqui, quem é um gênio completo, pintor, escultor, arquiteto, inventor, que foi um dos nomes mais fulgurantes do Renascimento? Leonardo da Vinci. E sua obra mais conhecida, né, a Mona Lisa, sua obra mais conhecida, destaca-se pelo misterioso sorriso da personagem retratada. C. A internet, né, que é a rede mundial de computadores, aqui eu tenho um aposto, permite a conexão de uma máquina com outra em qualquer parte do planeta. D. Escritor de inegável genialidade, ele é autor de grandiosas obras da nossa literatura. Machado de Assis, né, como Memórias Póstumas de Brás Cubas, cujo narrador, um defunto autor, conta sua história a partir do dia de sua morte. Então, ele revolucionou aí a literatura com esse feito, viu? Por isso que Machado de Assis é um gênio, né? Por isso que ele é o clássico, né? O nome da nossa literatura. Não é por acaso que Fernando de Noronha, mais um sobre Fernando de Noronha, território ultramarino de Pernambuco, é considerado um dos lugares mais bonitos do mundo. E terminamos aqui a correção das nossas atividades sobre aposto lá do livro de língua portuguesa, tá bom? Qualquer dúvida, estou disponível no plantão até às 11 horas. Desejo que vocês tenham um excelente dia, bons estudos, até a próxima aula e um abraço para vocês. Quinta-feira, amanhã, a nossa aula é presencial, tá bom? Espero vocês lá.